Meu nome é Maria Aparecida Vieira e eu faço um trabalho no Parque Horácio, que é o projeto, é o movimento de mulheres. Eu mesmo que fundei, eu já estava vindo de uma associação de mulheres dentro do Parque Herédia. E aí eu saí da associação de mulheres para implantar o movimento de mulheres no Parque Horácio em 2003. Você pode dizer pra gente o que te motivou primeiro a trabalhar com a promoção da saúde dentro do seu território, usando a questão da defesa dos direitos? O que motivou, a gente estava vindo da Associação de Mulheres, estava na Associação de Mulheres do Parque Herédia, e a gente já era, a Associação de Mulheres estava se cadastrando no SEDAP na época, e o SEDAP incentivou a gente a montar o núcleo de prevenção, né? Então eu entrei dentro do Parque Herédia só para fazer um trabalho de prevenção na época, né? Para estar distribuindo a camisinha e está falando de prevenção para as pessoas na comunidade, não está se contaminando, né, sobre o vírus do HIV. E, e com isso a gente montou um projeto que foi o núcleo de prevenção para fazer a distribuição do preservativo dentro da comunidade. E esse incentivo maior veio de dentro do SEDAPs, né? As meninas que incentivou a gente a estar montando esse trabalho nas comunidades. Mas quando você começou a atuar no território, você viu essa necessidade para fazer essa distribuição de preservativos ali? No momento, sim, na época, sim, porque o, o posto que atendia a gente era distante da comunidade, não tinha, na época não tinha clínica da família, era um posto, não tinha UPA, não tinha essas coisas, né? E a maioria da população saía para o Souza Guiar, para pegar atendimento no Souza Guiar, às vezes, né? Então, ele devia ter essa necessidade, né? Para pegar o preservativo não tinha na época ali próximo e a gente era que fazia essa distribuição. E a partir dessa sua atuação no território, quais foram as principais ações que você considera importantes para cuidar da saúde das pessoas que vivem ali? Aí dentro, nesse projeto, né, de prevenção, que eu só trabalhava com prevenção, eu vi a necessidade das pessoas que não conheciam os seus direitos, né? E aí eu comecei a dar reunião, encontro e fazer um trabalho também com as crianças, porque na época não tinha projetos próximos dentro da comunidade para as crianças. E comecei também a atuar fazendo atividade, reforço escolar com as crianças também, né? E uma vez por mês a gente dava roda de conversa com as mulheres sobre violência doméstica, sobre violência e sobre cuidar, elas se cuidar. Prevenção, para tirar ela da ansiedade, né? Que a maioria às vezes estavam com depressão. E a gente então comecei a formar um grupo de mulheres para a gente estar se juntando uma vez por semana para estar fazendo essas atividades de artesanato. Fui me capacitar para poder dar atividade para elas dentro da comunidade, para elas estar gerando sua própria renda, que a maioria não não tinha como sair para trabalhar fora, era às vezes mãe solteira, e aí eu comecei a estar dando essas atividades para ela. Você comentou sobre essa roda que você montou com as mulheres. De onde surgiu essa ideia? De onde você viu essa necessidade em conversar sobre essa questão do cuidado pessoal, questões de violência doméstica e como elas receberam essa ideia? Em que pé tá agora? Pode falar um pouquinho pra gente? Assim, surgiu de algumas conversas, né, que elas tinham necessidade de fazer alguma coisa, né, nas horas vagas. Então a gente se reunia uma vez por semana para bater papo, contar história, para ela estar falando delas, né? Então, o que que acontece? Isso surgiu assim. O CRAS abriu uma atividade dentro da comunidade, foi para a Associação de Morador na época, para estar dando assistência a esse grupo da terceira idade.
E aí a menina que estava de frente me procurou para mim dar esse apoio a ela. E aí eu perguntei a ela o que ela necessitava na época. Ela disse assim, "Não, de cadeira, mesa, e que lá na sala não tem." Eu digo, já que você vai implantar esse trabalho lá, por que você não implanta aqui dentro da nossa sala? Que a gente já tem um grupo de, de mulheres que faz assim, essas atividades aqui uma vez por semana. A maioria era voluntária no Hospital do Câncer, queria aprender para poder levar a esse paciente. E aí ela falou, então tá, eu vou falar com a assistente social lá do CRAS e vou estar trazendo para cá. Então, ela levou lá para dentro do espaço essa atividade. E quando a assistente social ficava uma vez por semana com ela, com essas atividades de artesanato e essas oficinas, e cadastrando no Bolsa Família. Aí teve uma vez que teve uma mãe que discutiu com a assistente social ficou preocupada, aí ela saiu e foi fazer o trabalho em outro lugar, no caso. E aí veio uma e falou assim, eu não vou acompanhar ela para onde elas foram, a gente vai dar continuidade aqui. E foi aí que me incentivou a montar esse grupo, porque nenhuma delas quiseram acompanhar para onde a assistente social levou, porque era em outra comunidade ao lado. E aí foi aonde eu tive que me capacitar para poder dar atividade para elas, né? E agora a gente implantou esse projeto, tem um projeto que é o Aproveitando e Costurando, eu fiz pensando em algumas delas, para ensinar elas a costurar, porque também lá a comunidade, a maioria das mulheres é muito analfabeta, a maioria não sabe ler e escrever, entendeu? E aí a gente está dando essas atividades para elas, entendeu? De oficina de artesanato, oficina de costura. Cida, você estava contando pra gente sobre sua atuação e as atividades pensadas para as mulheres. Queria saber como a rede de comunidades saudáveis chegou nesse momento até você. Qual foi sua articulação para fazer parte da rede e como ela ajuda nessa abordagem sobre a violência doméstica e a empregabilidade dessas mulheres? Eu estava vindo de uma outra associação, né? E aí fui implantar o movimento de mulheres, né? E dentro da comunidade do Parque Horácio, porque é onde eu achei um espaço. E nesse daí, a gente teve o apoio do CEDAPES, do Núcleo de Prevenção, para fazer um trabalho com as mulheres e com a comunidade, em torno em todo, fazer camelô educativo, fazer oficina, e tudo que a gente relatasse, a gente passava por um caderno para poder estar prestando conta depois com, com a rede, no caso, né? Então, o CEDAP foi muito parceiro em todas as atividades que a gente dentro da comunidade, né, com vários projetos. Já teve projeto do Núcleo de Prevenção, projeto da Johnson também, que a gente teve, que ela incentivou a gente a fazer um trabalho com prevenção e as mulheres. Teve outros projetos e teve o projeto último agora de tuberculose, né? Também. Então, o CEDAP é um apoio muito grande para nossa organização e fazer um trabalho em torno da comunidade. Mas qual o papel que você vê que a rede de comunidades saudáveis tem na sua atuação dentro do território? Nos dá uma assessoria muito grande, entendeu? E isso é muito bom para a gente, que nos ensina como a gente está fazendo algumas atividades dentro do nosso território, né? E foi aí que a gente buscou algumas parcerias em outros locais, como a gente tem outros parceiros, né? Temos a Ação da Cidadania, que dá esse apoio também com a cesta básica uma vez por ano. Não é, não é grande coisa, mas já ajuda, né? Temos também a PAI, que é uma grande parceira, que dá o leite. Mesmo na pandemia, ela não abandonou a instituição, foi todo mês ali dando leite para as mulheres
as crianças da comunidade, dando esse apoio a toda a nossa instituição lá, e só teve um crescimento muito grande, entendeu? E como é essa sua relação com outras lideranças comunitárias? Tem algum exemplo que você pode dar pra gente de como elas te ajudaram? Sim, sim. A gente teve um apoio de um projeto com uma liderança, né, que lá do Morro do Alemão, e a Lúcia nos apoiou, nos ajudou muito, entendeu? Ela me chamou para implantar um projeto, e nessa capacitação desse projeto eu tinha que montar um projeto. E foi aí que veio a iniciativa de estar trabalhando. Eu já fazia um trabalho com as mulheres, que eu só fazia com as mulheres, com as famílias, distribuindo só os preservativos, não fazia mais nada. E foi aí que veio esse projeto, aproveitando e costurando, de, com o apoio dessa liderança que ela me deu. E, e aí a gente implantou esse projeto onde a gente ganhou as máquinas, ganhamos os materiais e fizemos essa oficina de costura com as mulheres. A maioria aprenderam a costurar para fazendo as bolsas e até hoje a gente está com esse projeto, entendeu? Buscando parceria. Tanto que na pandemia a gente ganhou um projeto de máscara da Ação da Cidadania, entendeu? A gente ganhou esse projeto e fizemos máscara para distribuir nas comunidades. A partir da sua atuação no território, você consegue perceber o que mudou no Complexo do Arará e no Parque Horácio a partir dessas ações que você realizou para e nesses territórios? Sim, a saúde mudou muito, né? Até porque com a implantação da clínica, né? A gente vê que melhorou bastante o território, tá? Através disso, porque o Parque Horácio, ele não era conhecido, e através do projeto que a gente fez aqui com o SEDAP, que era o projeto da Unicef, foi aí que a gente fez a implantação de territórios, né? Porque a gente procurou as pessoas mais antigas da comunidade do Parque Horácio, que nem eu conhecia, como surgiu. Aí foi aonde foram surgido a história da comunidade, como surgiu aquela comunidade, para poder. Agora você coloca na internet e você acha o Parque Horácio. A clínica da família agora, a rua que não tinha nada a ver, eles botaram como Parque Horácio. Né? Parque Horácio era só uma vila e uns becos. Agora tem umas ruas lá que as meninas falam, isso tudo agora botaram por causa da clínica da família, entendeu? Que geralmente o pessoal lá conhecia tudo só como Arará, não era Parque Horácio. E agora você já vê que já conhece como Parque Horácio, através do movimento de mulheres. O que você identifica em relação às mulheres envolvidas nele? O que impactou na vida delas? Para elas, eu acho que foi muito gratificante, né? Porque elas se realizam quando elas estão me cobrando já. Porque o ano passado choveu, molhou e a gente fechou. Também negócio da pandemia a gente andou fechando, fazendo atividade só itinerante, né? Na clínica, na horta e nada lá. Então elas já estavam me cobrando quando ia começar o trabalho de artesanato. Ah, a gente tá com saudade, porque quando vai começar? Tanto que semana passada eu dei uma reunião antes para a gente estar agendando qual era o dia melhor para elas. E todo sábado a gente tem atividade com as crianças de manhã. Eu tenho uma voluntária que ela faz o reforço escolar com o projeto Eu Lidero com as crianças. Qual a dica para uma pessoa, uma organização que tivesse essa vontade que você teve lá no início de começar a fazer ações dentro do território? Ah, eu sempre falo, tem umas meninas que às vezes querem começar e não sabem por onde. Eu falo que você junta as mulheres da comunidade, as senhoras idosas, faz uma roda de conversa, um chá da tarde, e aí você reúne, cada uma sabe fazer alguma coisa. Uma sabe bordar, outra sabe pintar, outra sabe fazer crochê. E aí você monta um grupo, uma oficina uma vez na semana. Eu, eu fui dar aula duas vezes na comunidade de uma liderança. E lá eu percebi de uma senhora que era apta para dar aula para as meninas lá, para as mulheres lá. E tanto que eu só fui uma vez, e aí a menina
acho que ficou lá dando aula. E ela falou, Cida, você não vai vir mais? Não, porque você tem uma mulher aí, tá ótima para te, tá ábida para poder estar te ajudando. A outra foi a mesma coisa, entendeu? Então, eu falo assim, faz uma roda de conversa, e aí faz uma oficina, um chá da tarde, chama cada uma delas para dizer o que, que elas podem estar ajudando, né? Em relação ao exercício de direitos, você orientaria a pessoa a participar de algum conselho para começar a entender melhor? Conselho é muito importante, a pessoa está no Conselho da Saúde, para saber o direito, conselho é o COSEA, né, sobre falar sobre alimentação, que a maioria na época não sabia o direito, né, nem conhecia o centro da cidade quando eu comecei a fazer um trabalho desse. Pode me chamar se quiser, um dia alguém pode me chamar que eu posso. Vou lá dar uma oficina de artesanato, vou dar uma aula, vou dar uma dica, vou dar uma ajuda, né? Considerando o trabalho em saúde que você faz na sua comunidade, quais são as suas expectativas para o futuro do Parque Horácio e do Complexo do Arará? Eu queria muito que nosso trabalho a minha expectativa era que crescesse mais, né? E que ela se pudesse estar gerando sua própria renda, no caso, com o aprendizado que a gente passa para cada uma delas, fazendo uma oficina de caneta, uma oficina de fuxico, um colar, alguma atividade de flores, de alguma coisa, se isso gerasse renda para cada uma delas. Você queria que elas conseguissem autonomia através do artesanato ou que elas fossem em busca de outros caminhos também? Sim, através do artesanato, né? Porque a maioria, às vezes, não tem como sair, porque às vezes cuida dos filhos, né? Às vezes cuida de alguém que está em casa acamado. E aí, nas horas vagas, poderia estar fazendo isso, no caso. Tem alguma experiência que marcou a Aparecida lá no início, trabalhando com as mulheres? O que me marcou, quando a gente começou, quando eu comecei na associação, né? Uma liderança incentivou a gente a abrir uma associação de mulheres, né? Para a gente estar em busca do nosso direito. O que me marcou é a maioria das mulheres da comunidade não conhecer o seu direito e nem conhecer o centro da cidade. Quer dizer, teve um dia que uma veio sozinha e se perdeu na época, né? Então era eu para resolver as coisas do projeto de lá da associação, tudo era no caso eu. E no dia que uma veio para resolver, ela disse que deu um branco, que não sabia mais onde ela estava. Então, o que me marcou era assim, porque mora ali tão próximo da comunidade, no bairro bem próximo daqui do centro, e a maioria não saber vir aqui no centro, entendeu? Isso me marcou muito. Tem alguma outra experiência que você tenha vivido dentro do Parque Horácio que tenha te marcado? Pode ser uma imagem, uma cena que te impactou e você leva até hoje como experiência. Tinha um grupo que assim, me marcou, era um grupo de mulheres, e as mulheres, essa semana eu estava até pensando nisso, e elas não foram reconhecidas, porque, diga, montaram a clínica, botaram mulher que não tinha nada a ver. E porque lá na rua que a gente mora, a comunidade, tem um valão, tinha um valão agora é coberto. E essas mulheres, na época, elas lutaram muito por aquele valão ser fechado, no caso, né? E através dessas mulheres, eu só observava na época. Eu não fazia nada, né? Eu era dona de casa e só ficava ali. Mas eu observava as brigas desse grupo de senhoras, que a maioria, umas já morreram, mas tem umas lá ainda, mas calmaram, né? E que foi na época do Marcelo Alencar, ele que fez tirar aquele valão dali através desse grupo de mulheres, dessa briga. Então, eu não vejo a história delas, digamos, né, na comunidade, foto delas, ser retratado isso. Quer dizer, são pessoas que fazem e não aparecem depois, você entendeu? Isso, outro dia eu estava pensando nesse episódio
dessas mulheres donas de casa. Elas brigavam muito na época de eleição, com os prefeitos, com os governadores. Eu sempre ficava de fora, só observando, né? Mas eu estava ali, porque na época foi eu recém-chegada praticamente na comunidade, mas eu observava a luta dessas senhoras, né? E elas não foram reconhecidas.